Bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai fazer uma imersão técnica. O objetivo é que a gente aprenda algumas coisas em conjunto. E eu trouxe uma mensagem bem importante assim para hoje, porque essa é a primeira do ano, né? A gente vai ter outras. Espero também que vocês possam compartilhar conteúdos com todo mundo aqui. E o objetivo hoje vai ser fazer o básico muito bem feito. Basicamente a apresentação ela vai ter 4 momentos. O primeiro em que a gente vai falar basicamente de um método bem bacana, que eu gosto muito. Para mim é a base assim, de tudo que eu penso, da forma que eu penso. Depois a gente vai falar de banco de dados. Depois nós falaremos de integrações RP. E depois nós falaremos de API pública. De uma forma macro, assim, não vai dar para colocar no detalhe, mas nós tentaremos explorar o máximo. E o ponto assim, que eu até queria contar com o apoio de vocês, que essa seja uma apresentação não do tipo palestrante e as pessoas que estão assistindo, mas imersiva mesmo, por isso do nome. Para que vocês participem aqui, não tem nenhum tipo de julgamento, podem falar, o objetivo é que a gente erre em conjunto e aprenda juntos também. Então, sintam-se livres, sintam-se abertos a compartilhar esse momento e o conteúdo que vocês têm também, tá bom? Pode passar. Esse outro também pode passar. Pode passar mais esse, que não precisa. Bom, então, banco de dados, integrações RP e API pública. Para falar de banco de dados, pode avançar. Primeiro precisa dizer que o conteúdo tem um certo método. E é importante a gente entender o que tem por trás desse método. Isso aqui ressignifica muitas coisas das ações e das pautas que a gente atua, principalmente porque geralmente a gente atua com algumas pautas mais técnicas, né? Seja um alinhamento técnico com o cliente, seja nós mesmos fazendo algumas ações no banco, fazendo algum ajuste no banco. Então é importante a gente falar um pouco do método por trás dessa apresentação, que faz muito sentido com tudo que a gente vai ver aqui hoje. Pode avançar? Bom, aqui alguns já devem saber. É até uma brincadeirinha que serve para quebrar o gelo, mas o ponto principal é que vocês recebam a mensagem. Quem sabe o que é o método ACF, já levanta a mão. O Arthur e a Luana discretamente. Então vocês não valem participar. Não vale mesmo. Não vale. Alguém chuta o que é? ACF é uma sigla. A Ana Carla. Não, esse método é revolucionário. É de verdade. Ele mudou minha vida. Amizade com nessa camada profissional, entender isso aqui mudou minha vida. Eu espero que possa mudar de vocês também. E a sigla por trás dele é muito importante. Estamos com problemas na câmera. A sigla por trás dele é muito importante porque é básico. Lembra que eu comecei falando que a gente vai falar um pouco do básico aqui também, para que a gente possa ter a base muito bem definida. O método ACF ele vale também para alguns aspectos da nossa vida pessoal e etc. Enfim, já deu o brilho que o método precisa. Vou falar um pouco mais dele, né? Mas antes, vamos avançar. Uma coisa comum de acontecer é que quando nós deparamos com algo simples, nós pensamos que já sabemos fazer. E a moral da história é que sabe fazer, mas a gente acaba não fazendo. E aí não adianta saber essas coisas básicas e não aplicar. Resumidamente assim, qual foi a mensagem aqui desse texto? Tem muita coisa básica que só porque nós sabemos, nós ignoramos, não aplicamos. Nós sabemos o básico. Eu não vou para o básico, eu vou fazer algo mais avançado. Como eu não cozinho, então vou usar esse exemplo para quem cozinha. Como a gente ter uma ansiedade para fazer um prato sofisticado, gostoso, sem antes saber fazer o básico. Um prato mais simples, que a gente possa deliciar dele e fazer com que ele seja muito bem feito. Pode avançar. E o método ACF nada mais é do que arroz com feijão.
E esse método tem um brilho. Pensando em coisa mirabolante. Eu pensei em análise, sei lá, a letra A. Análise com foco. Sim, mais ou menos nesse funciona, sentido. Mas, gente, aqui é um trocadilho importante. Por quê? Muita gente fica ansioso em estudar as coisas e aprender tudo avançado, mas não está fazendo o básico bem feito. Não está fazendo com que o básico seja aplicado com excelência, a ponto de consolidar aquilo, fazer por tantas vezes e até conseguir transmitir o conhecimento e aí então consolidar, ir para outra coisa que é básica e começar a evoluir. Na ansiedade, na tecnologia, como tem 1001 coisas e formas de se fazer o mesmo, a gente acaba estudando 1001 formas de fazer o mesmo, mas o básico já funcionava, já era suficiente. E a gente achando sempre uma saída, uma válvula de escape que tem 1000 formas melhores de fazer aquilo. E do jeito que eu sei que é o básico, não quero fazer, porque essa eu já sei. E aí, como eu já sei, a gente acaba não fazendo, porque tem outras formas melhores. E nessa ansiedade de formas melhores, a gente acaba se frustrando, demorando, a gente acaba fazendo com que as coisas que poderiam ser mais simples se tornem complexas. Nós mesmos deixamos as coisas complexas. Nós temos tendência disso, por sermos humanos. A gente tem a necessidade de querer fazer mais que o outro, fazer melhor que o outro, mas na maior parte do tempo, fazer o básico, muito bem feito, já é suficiente. E aí você pode consolidar aquele aprendimento e aí avançar com outras perspectivas. Pode avançar? Então a ideia por trás do método ACF é que ele é um método simples, mas é complexo ao mesmo tempo de se aplicar. E por quê? É como se nós já soubéssemos fazer o básico, mas pela ansiedade, como eu falei, de fazer e tentar criar um ponto mais favorável, a gente acaba se frustrando. E a ideia do método é fazer o básico muito bem feito, por muitas vezes consecutivas, a ponto de que esse básico possa ser ensinado a outra pessoa. Vocês já viram aquela tabelinha de estudo, aquilo que mais ensina quando a gente está estudando, uma pirâmide? Ela fala que ler, eu não vou lembrar dela de cabeça, mas ela basicamente tem um princípio, que quando você lê, você aprende 60% daquilo que você leu. Eu estou chutando aqui as porcentagens que eu não lembro. Quando você lê e ouve, você aprende uns 70%. Quando você assiste, você aprende uns 80%. Daí, por isso que as plataformas online têm dado tão certo, a Udemy, a Lura e outras mais. Mas o que mais ensina, o que mais nos faz aprender é ensinar. É 100%. Aquilo que você está passando, ao mesmo tempo que você está passando, você está consolidando aquilo no seu subconsciente. E por isso que as pessoas da Facilita, que não precisam ir longe, aquelas que estão mais à disposição, que estão se aventurando em apoiar em uma pauta, em outra, ela está fazendo bem danado para ela também, não só para você por estar te transmitindo aquilo, mas ao mesmo tempo ela está consolidando tudo isso na cabeça dela e aquilo não se perde. Em resumo, ela está aplicando o ACF, ela está fazendo com que o básico que ela fará dali para frente, sobre aquela pauta que ela está te explicando, agora a partir dali seja muito bem feito. Então, o método ACF ele é muito importante para isso que a gente vai falar, porque hoje nós vamos fazer o básico, mas nós vamos pegar o básico do banco de dados e fazer muito bem feito, pegar o entendimento básico das integrações RP e entender esse básico muito bem feito, e pegar o básico da API Public e entender esse básico muito bem feito. Bom, e aqui 3 aspectos que eu, Orlando, particularmente utilizo para avaliar em dados momentos as pautas e algumas coisas mais da empresa. Quando a gente entra numa camada de direção, de coordenação, dentro de uma área, e até nós, enquanto executores mesmo, o tempo todo a gente tem que tomar decisões, não é? Seja a decisão do que faremos primeiro, seja a decisão de como aquilo deve ser feito. Na questão da direção é um pouco complicado, porque quando falam com você no WhatsApp, a Luana, a Ana Carla, o Everton sabe, a gente tem um grupo de líderes e outros grupos mais para fazer definições de pautas específicas no WhatsApp. E mandam uma pergunta lá, ou uma afirmação. Essa pergunta e essa afirmação geralmente leva algum tempo para ser respondida. E por que leva esse tempo? Porque por trás dessa resposta há definições,
há estudos, há alinhamentos que devem ser feitos para então chegar naquela resposta. E às vezes a gente não percebe que isso é o básico da comunicação que a gente está tendo. Às vezes a gente pergunta para o outro algo técnico, a pessoa demora para responder e a gente se ofende. Ah, ele não respondeu rápido. Isso não deveria acontecer. Se fosse eu tinha respondido mais rápido. Mas é o básico, gente. Para fazer o básico bem feito, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que ir atrás da informação. Quando a gente fala do time de growth, por exemplo, implantações técnicas, né, que a Tati também está aqui para representar, e alguns outros. Quando a gente vai falar de um recurso, ativar um recurso, etc., a gente tem que ter profundidade naquele recurso. Senão a gente vai ativar para o cara, não vai entender se ele já sabe, se não sabe, enfim, tem uma série de outras coisas básicas que a gente precisa superar até chegar no ponto técnico. E isso acontece muito nessa questão de coordenação, de execução, na ponta de vocês também. Então façam um básico bem feito. Quando alguém perguntar algo, entendam antes de responder. Quando alguém perguntar ou pedir algo para vocês, entendam antes de responder e fazer. Porque esse básico bem feito vai ser muito bom para vocês, porque vão consolidar tudo isso que vocês já fazem no dia a dia, e para a empresa, porque vai fazer com que a gente edifique todos os nossos esforços lá dentro. Pode avançar para a próxima. Essa frase aqui é muito boa. Eu gosto de trocadilhos, assim, algumas pegadinhas. Quem vocês acham, leem aí vocês mesmos, quem que vocês acham que disse isso? É uma pessoa muito famosa. Famoso do Brasil ou de fora? É de fora. A Luana deu o palpite dela, Steve Jobs. Alguém mais acha que foi o Steve Jobs? Tem que ser, né? Aqui está falando sobre justamente tudo isso que eu falei, né? Do básico. Fazer o básico muito bem feito. O que quer que você faça, faça bem feito. Faça tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazer de novo e queiram trazer outras pessoas para mostrar o quão bem você faz aquilo. Resumidamente assim, antes de falar da pessoa, deixa eu só exemplificar uma pessoa que eu gostei muito, que alguns tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, e há outras pessoas também. Eu não vou ficar citando nomes de pessoas que estão aqui por razões óbvias assim, mas vou citar de quem já está seguindo outra trajetória em outro lugar. Uma pessoa que eu admirava muito era o Felipe. E qual era o traço do Felipe assim que era muito bem feito? Vocês conseguem citar? Comunicação. Ele fazia isso muito bem. Todo mundo comunica, não comunica? Eu estou tentando comunicar aqui, espero que vocês estejam recebendo. Mas todo mundo comunica, seja por texto, por voz, por ligação, por call, todo mundo comunica. Só que ele fazia isso muito bem feito, a ponto de outras pessoas quererem ver ele fazer de novo, a ponto disso ser elencado para outras pessoas. Percebam um ponto importante aqui. Então, comunicar é um bom exemplo, porque todo mundo faz comunicação, mas bem feito, parar para escrever. Eu lembro também do Arthur, de um ticket que eu li dele. Eu estou citando ele porque eu abri dele, não estou falando de outras pessoas que eu não vi, tá? Mas ele respondeu tecnicamente, eu não lembro qual pauta que era, eu até te falei no dia. Você lembra de qual cliente? Da Vivaz, eu acho. Era da Vivaz, boa. Ele respondeu um ponto técnico, delicado. O João sabe como a Vivaz é. Ela sempre refuta muita coisa. Porque eles são grandes, estão na Bolsa de Valores, então eles têm um ar de superioridade, podem ter mesmo. Eles são, entre aspas, assim, superiores naquilo que eles fazem lá nas vendas dos imóveis. E o Arthur respondeu muito bem. Não foi um textão, foi um texto sucinto, objetivo, que respondia tecnicamente, com muita destreza, as informações. E tudo bem que a Vivaz ainda questionou que era o papel dela, mas ele fez muito bem feito, foi excepcional. Na época eu até falei para a Luana, falei diretamente para ele, o elogiei. E ele só fez o básico, só que bem feito, foi comunicar. A gente não responde lá no Intercom o tempo todo, ele respondeu, só que muito bem feito, muito bem feito. E quando a gente olha para cá, todo mundo aqui deve ser da década de 80, 90, né? Não, menos 2000, eu 2000. Tá bom, vamos colocar aí que
do 00 também. E todo mundo assistiu o desenho, né? Sim. Ah, gente, que é isso? Cultura, pica-pau, uma perna longa. Tom e Jerry. Tom e Jerry é bom. Esse o cérebro. Hã? O cérebro é bom. Pink Cérebro é bom. Ursinhos carinhosos. Ah, isso aí, encontramos alguns da década de 90 e 30. Quem escreveu isso aqui foi... Passa aí. Walt Disney. Ele foi um cara brilhante. Toy Story, todo o resto lá acabou seguindo sequência nesse princípio de fazer muito bem feito aquilo. O Toy Story foi o Steve Jobs que misturou um pouco da genialidade dele ali para fazer o primeiro filme 3D fenomenal do mundo. E ele brilhava, só que ele fazia sempre bem feito. O Steve Jobs é um cara que eu li assim muitas biografias dele. E por isso que a Luana falou, porque todas as reuniões eu trago muitas frases do Steve Jobs. E ele é fissurado por fazer o básico bem feito. A questão dos computadores, eu não sei se vocês já viram a caixinha assim, ela tem um vácuo, porque quando você está abrindo, gera aquela ansiedade por 2 segundos, mas a caixinha gera essa sensação, a experiência do usuário. É uma caixa. Os outros colocam uma caixa para não quebrar, ele coloca para gerar expectativa, para gerar experiência na hora de consumir os produtos dele. A questão dos computadores, um iPhone, você dá Ctrl+C no iPhone, você cola no computador. É o básico muito bem feito, porque é um Ctrl+C, Ctrl+V, que é Ctrl+C, Ctrl+V é básico na computação, não é? Só que ele fez isso muito bem feito. Você cola aqui e está funcionando. Você tira foto no iPhone e vai para o computador. É o básico bem feito. Nos outros computadores você tem que passar por USB, ligar o cabo, não sei o que. Ele fez o básico funciona muito bem feito. A fonte, ele teve delicadeza assim, e cuidado para gerar uma fonte legível no Macintosh, se eu não me engano, na Lisa, acho que foi o primeiro computador gráfico. Mas tudo isso leva ao princípio do básico bem feito. E agora que a gente aprendeu a metodologia ACF, arroz com feijão, aprendemos, certo? Aprendeu, querido professor. Aprendemos, certo? Certo. Porque, gente, de verdade, vocês podem ainda refletir sobre isso. Recortem aquilo que fizer sentido para vocês. Mas, de fato, o básico, bem feito, ele muda muito, Ju. Muito mesmo. Pode avançar. Agora vamos falar de técnico. Só um complemento a essa questão do básico bem feito, né? Se a gente for parar para pensar, Photoshop. O cara que teve a sacada de fazer um Photoshop. Photoshop é várias expressõezinhas matemáticas para cortar a imagem, né? A imagem por trás ali são números, né? Cortar, colocar preto e branco, brilho e tal. O cara falou, vou pegar isso aqui tudo, vou juntar numa ferramenta, vou ficar bilionário. E ele fez isso, pegou o basiquinho, cada coisa, colocou na mesma ferramenta e falou, tá aqui o Photoshop, usado até hoje, né? Então o cara foi genial nessa questão aí do básico, né? Que é o que tem, né? Exato, isso aí. Bom, agora fazendo o básico do banco de dados bem feito. Não dava para entrar direto no técnico sem antes a gente entender e não nos frustrar. A gente não pode se ofender, que a gente vai falar de coisas mais básicas aqui.